Fala pessoal, estamos aqui em mais um podcast. E o podcast hoje é sensacional. Hoje a gente está aqui com a ilustríssima presença da nossa amiga estudante de psicologia, que vai abordar muitos assuntos hoje. E um desses assuntos que a gente vai abordar é o assunto de ansiedade. E eu gostaria que ela se apresentasse para vocês aí que está do outro lado assistindo nosso canal, Daniele Romão. Prazer, Daniele. Prazer. Tudo bom? Ter você aqui. Bom, prazer todo meu, né? Quando eu recebi o convite, eu me senti honrada em poder, a palavra que bateu aqui dentro é que eu consiga cumprir essa missão com excelência. Muito obrigada, meu nome é Daniele Romão, né? Eu sou estudante de psicologia, tá? Da Faculdade da Celso, Lisboa. Também sou mãe, né? De um casal, tá? Trabalho no ramo infantil. Sou microempreendedora, mas também nas horas vagas sou motorista de app, tá? E trabalho como costureira e é um prazer estar aqui com vocês essa noite. É versátil, né? A Daniele é aquela que joga em todas as linhas, né, Pé? Com a mocinha, né? Que legal. E aí, Gustavo, você ficou com uma dúvida sobre esse assunto de ansiedade? Então, Marcos, primeiramente, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu tenho algumas dúvidas, assim, para poder, inclusive, te perguntar a respeito. Como o tema é sobre ansiedade, eu até separei algumas coisas aqui, como eu não manobro muito essa área, a gente chama para você passar a sua experiência pra gente, entendeu? E eu tenho uma pergunta para te perguntar aqui agora, é a seguinte: ansiedade e depressão são as mesmas coisas? Como diferenciá-las? Pois é, essa é uma dúvida, né? Muito grande, né? Inclusive essa semana eu estive com essa temática, gente. Depressão e ansiedade não é a mesma coisa, tá? Elas são caminhos diferentes que ao decorrer, na maioria das vezes, se encontram, tá? É muito comum que um paciente que tenha, né, um transtorno, né, de depressão, tá? Ele também, né, se encontre, entendeu? Nesse caminho que é desenvolver o transtorno da ansiedade, mas nem sempre vai ser, entendeu? Nem sempre, tá? Pode ser que uma pessoa que seja só ansiosa, né? Mas na maioria das vezes, tá? Mas não é a mesma coisa, entendeu? A ansiedade, ela é um excesso, entendeu? De futuro, tá? A depressão é um excesso de passado e de presente, entendeu? Então, enquanto a ansiedade no gráfico ela joga pra cima, a depressão ela tem uma queda, entendeu? Te lança meio pra baixo, né? Vai ficar ali com uma pessoa depressiva, ela vai querer ficar dentro de casa, isolada, vai evitar contato, tu tá entendendo? E na ansiedade não. O pensamento da pessoa vai estar acelerado o tempo todo, entendeu? Então é mais ou menos isso, Gustavo. Bacana. O que você acha disso, Daniel? Então, é muito interessante. Daniel, afirma-se que no século XXI percebemos que até mesmo da pandemia para cá, o índice de pessoas depressivas cresceu muito. Eu queria que você explicasse tanto para mim, tanto para quem nos assiste, o porquê desse crescimento da depressão e da ansiedade no século que a gente está vivendo. E a depressão mata, né? Sério, ela só perde pra doença do coração. Mata muita gente. Com certeza, é um tema muito bacana, né? Você trouxe pra gente, na realidade é indiscutível, né? Toda a pressão que a gente, como sociedade, sofreu depois da pandemia. Tá entendendo? O isolamento, o medo, tá? E aí, como essas patologias, elas se apresentam desse jeito, tu tá entendendo? Inclusive a ansiedade ou a depressão tá muito ligada a medo, entendeu? E não tinha como, né, a gente não ver o gráfico subindo em relação, entendeu? Então, assim, mas aí a gente tem mais ou menos uma noção por toda uma questão, entendeu? Pela pandemia, tá? Mas aí a gente entra pelas redes sociais, entendeu? Sabe aquela rolagem de tela? O tempo todo, entendeu? Então isso acaba desencadeando esse crescimento no século XXI, tanto da depressão quanto da ansiedade. E aí, como ele falou, realmente a gente tem enfrentado,
esse problema assim eminente, né? Muitos jovens, entendeu? Recorrendo ao suicídio, tá? Eu quero deixar assim bem enfatizado aqui pra gente, ou até pra quem tá assistindo a gente, que a gente tem o CVV, tá? Que é um órgão gratuito, o número é 188, tá? Então, se conhecer alguém, ou se alguém que está assistindo a gente estiver enfrentando, né, esse problema, ou a pessoa, ou até com um ente querido, é gratuito, tá? E está disponível pra gente no Brasil. CVV, o número é 188, tá? Qualquer hora, eles atendem qualquer hora e não paga nada, é gratuito. Essa pergunta aqui é muito interessante. Dizem que existe, claro que existe mais, mas eu queria que a senhora explicasse pra gente sobre tipo de ansiedade. Tipo de ansiedade assim, presente na vida de uma pessoa, da senhora. No caso, o que você está querendo dizer são os fatores, né, que desencadeiam, né? A holística, a neurótica, a pessoa bate aquela neurose, o perigo que existe, o perigo que não existe, e ela acaba entrando ali num estágio de alerta. Aí eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente sobre isso. O que acontece? Isso tudo acontece no campo da mente, né? Sim. Mas a gente não pode negligenciar que, de fato, o paciente, ele vive aquilo ali. Ele vive aquilo ali, é um medo real, tá? Existente dentro dele. Porque quem não vive julga muito, né? Quando vê de fora, né? Aquela coisa de banalizar, né? De achar que é bobeira, isso aí. Mas não é, tá? Isso é um sofrimento mesmo que o paciente, ele é colocado, tá entendendo? Dentro desses sintomas. Então, assim, ele vai ter um medo excessivo, tá entendendo? De qualquer situação, tá entendendo? E aquilo é realmente, de fato, algo que ele tá sentindo, tá entendendo? Mas as causas são várias, tá? Não é só isolada, né? A ansiedade, ela se apresenta com vários sintomas. Um fator, que pode ser um fator causador, em relação à genética. Então, assim, se a gente teve pais, tá? Isso aí, entendeu? Que tiveram problemas ou desenvolveram esse transtorno de ansiedade, a gente tem uma predisposição a desenvolver, entendeu? Isso é um dos fatores, que aí a gente vai até fazer algo mais completo, né, dentro da tua pergunta. Outros fatores são fatores neurológicos, que às vezes a gente nasce, mas a gente nasce com uma deficiência nos neurotransmissores. E aí, então, dentro desse quadro, a gente vai estar propenso a desenvolver a ansiedade, entendeu? E aí... A base da ansiedade é o medo? Não, é um sintoma. É um sintoma. Por exemplo, porque assim, para fechar o quadro do diagnóstico, vão ser colocados vários sintomas, não é só o medo, entendeu? Mas vão ser, uma suposição, vou dar aqui um exemplo, tá? A pessoa pode sentir medo do futuro, medo de coisas irreais, mas a pessoa pode sentir taquicardia e ser confundido, gente, com ataque cardíaco. Isso é muito sério. Do paciente chegar no pronto de atendimento, a batida é 70, que é o normal, tá? Mas de repente chegar entrando em taquicardia a 131. E isso ser ansiedade. E de repente ser confundido com um ataque cardíaco. Dormência no braço. Dormência no braço. Palpitação. Que também vai ser, tu tá entendendo? Confundido com ataque cardíaco. Mas o paciente, ele tá sentindo de verdade aquilo é real. É como se fosse um monstro invisível. Entendeu? E é muito complicado, né? Tanto para o paciente quanto para as pessoas que rodeiam. E assim, é muito bom a gente trazer esse assunto, até para tirar dúvida. Que às vezes a gente tem alguém do nosso lado que está sofrendo com um transtorno. E assim, a ansiedade está mais perto do que a gente possa imaginar. Sim, até porque quem não tem a herança, que não é hereditário,
e ele desenvolveu a ansiedade ao longo do tempo por causa de algum problema que aconteceu no percurso do seu caminho, a minha dúvida é o seguinte: a pessoa desenvolveu um nível de ansiedade muito extremo porque alguma coisa aconteceu no percurso da vida dele. Você acha que ele tem o tratamento? Qual seria o tratamento adequado para essa pessoa que sofreu no percurso da sua vida? Ele não nasceu com aquela patologia, ele adquiriu por causa de alguma coisa que aconteceu no percurso. Qual seria o melhor tratamento? Marcos, essa pegada é maneira. Aí a gente vai falar sobre trauma, que é um dos fatores que também desencadeiam a ansiedade, gente. Tá? Às vezes você teve ali uma criança que passou por um trauma, abuso, tu tá entendendo? E vai chegar na fase adulta que não vai explodir, porque o corpo ele não vai aguentar. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai desenvolver, tu tá entendendo? Esse grau, tá? Sabe? Que é quando a gente fala sobre ansiedade, que ansiedade na realidade nada mais é